Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma sabatina de entrevistas com os candidatos às prefeituras das cidades da comarca de Corbélia. São Anaí, Braganey, Iguatu, Cafelândia e Corbélia. A ordem de exibição de cada cidade foi determinada por nossa equipe e já a ordem de entrevistas dos candidatos de cada cidade foi seguida de acordo com a ordem alfabética que consta na urna eleitoral e que também está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Todos os candidatos receberam os convites tanto por e-mail quanto por mensagens de WhatsApp. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Franos, de Cafelândia, também candidato à prefeitura e candidato à reeleição, certo? Exato. Coligação. Qual que é a sua coligação? Nossa coligação é MDB e PROS, com apoio do PP. Candidato, nossa entrevista é de 25 minutos, que é o mesmo tempo destinado aos outros candidatos. Nós preparamos algumas perguntas e conforme sobra tempo, nós vamos realizando mais questionamentos. Ao fim da entrevista, o senhor também vai responder, vai ter 1 minuto para responder qual o futuro que eu quero construir para a minha cidade e mais 1 minuto para suas considerações finais, certo? Pois não. Vamos então à nossa primeira pergunta. Dr. Franos, o senhor foi eleito pela primeira vez como prefeito em Cafelândia em 2004, nas eleições de 2004, certo? Exatamente. Em 2008 foi a sua reeleição. Exato. O senhor retorna a esse cenário político como candidato novamente em 2016. Exato. Então, o senhor entra para a sua terceira gestão que está se encerrando agora. O que o senhor fez, o que fez o senhor voltar para a política em 2016 e o que faz o senhor querer continuar agora, mais uma gestão? Na verdade, a política é quando você entra numa disputa eleitoral. Mas eu, na verdade, eu nunca entrei, eu nunca saí da política. Porque quando eu entrei no distrito de Cafelândia em 1970, Cafelândia, na verdade, ela não tinha nada. Nós precisávamos conseguir tudo. Como eu era uma das pouquíssimas pessoas que tinham um curso superior, um nível superior na faculdade, então nós precisávamos ir atrás, digamos, do primeiro telefone, do primeiro PS, e aí as pessoas começaram a se comunicar com os parentes que haviam deixado muitos anos lá no Rio Grande, Santa Catarina. Nós fomos atrás, digamos, eu sempre liderando a comissão para conseguir os primeiros telefones fixos, primeiras ruas asfaltadas dentro do nosso distrito, a primeira escola do 2º grau, quando nós fomos criar, era sempre o Dr. Franos que ia chefiando, coordenando, digamos, a comissão para conseguir essa escola. O primeiro banco era o Dr. Franos que sempre ia. Eu falo Dr. Franos porque na placa de dentista, então tinha sempre a placa lá como Dr. Franos, então assim que eu era conhecido. Então eu fui fazer o abaixo-assinado, digamos, para trazer o primeiro banco. Depois disso, a emancipação da mesma forma, eu fui o líder da emancipação para enfrentar o plebiscito. Então depois a população sempre nos indicou por ter esse espírito público para com o nosso povo, com o nosso distrito, depois o nosso município. Nós fomos eleitos aí vereador por 2 legislaturas. Depois então 2004 prefeito, 2008 novamente prefeito, saímos fora, voltei em 2016, assumimos e novamente a população ali reivindicando não só o grupo, o partido na verdade, mas a própria população, ela se sente protegida e esperançosa, sempre tem uma expectativa, porque é no nosso mandato que sempre o município se transforma, que cresce, então houve esse clamor da sociedade, da comunidade, das pessoas que já estão acostumadas aí com a nossa administração, nos solicitando para que nós voltássemos aí encarar mais uma candidatura e até diante de todos os projetos que nós ainda temos para concluir, para iniciar muitos recursos públicos que são investidos no nosso município. Então isso nos levou aí até essa motivação para mais uma vez aí nós podermos prestar um grande trabalho, um serviço ao nosso município. Vamos para a segunda pergunta. Entre esses cenários de indas e vindas com o senhor dentro da prefeitura, o senhor acaba perdendo alguns apoios de partidos aliados, que te apoiavam desde o início da sua trajetória e que hoje atuam fortemente como a sua oposição. A pergunta é,
foram eles que retiraram o apoio ao senhor ou foi o senhor que optou por se retirar deste apoio porque ele aconteceu? Não, na verdade, nós temos pessoas aí, um grupo político que nos apoiou, mas assim que, depois de nos ter apoiado, quando nós assumimos a prefeitura, eles iniciaram a defender não interesses da comunidade, da sociedade, do povo, mas interesses pessoais. Não foram atendidos no seu atendimento esses interesses pessoais, então, diante disso, eles se afastaram e formaram um outro grupo e nós jamais vamos compactuar com pessoas e também com alguma intenção de ser favorecido. Portanto, essa é a verdade. Nós vamos trabalhar sempre com o espírito público, para o povo, para isso que nós fomos eleitos, e o grupo que se afastou porque tinha interesses próprios e não coletivos, não para a população. Ok. Vamos lá para a terceira. Carafelândia já foi referência em atendimento nas chamadas creches. Hoje, no entanto, com o crescimento rápido e exponencial da população, sofre com um número baixo das vagas disponíveis para as crianças de 0 a 3 anos e não consegue suprir a demanda existente. Os atendimentos acontecem atualmente somente por meio período. Quais as medidas que o senhor já tomou para mudar essa realidade e qual o planejamento urgente a ser executado para atender essas famílias? Durante a nossa gestão, nós duplicamos a creche, as vagas na creche Rosália Motter, duplicamos e depois foi na nossa gestão que nós iniciamos e construímos a creche Ana Pacheta, Franos, nós construímos aquela creche, agora nesse momento nós ampliamos aí mais 30 vagas para berçário, portanto é na nossa gestão que nós sempre ampliamos ou construímos, criamos novas vagas e hoje nós temos então praticamente nenhuma criança na fila de espera. É claro que na pandemia agora estão todas as crianças sendo cuidadas em casa por familiares ou alguém que foi escolhido para cuidar, mas nós não temos nenhuma criança na fila de espera porque nós temos uma quantidade de crianças que estão em regime parcial e outras em regime integral. Portanto, é feito um cadastro, aquelas que têm um poder aquisitivo maior, que têm condições, porque não existe a possibilidade de 100%, mas nós temos projetos sim para ampliação, a construção também de uma nova creche, um novo CMEI, e inclusive acima de 3 a 5 anos na educação infantil, nós criamos no nosso mandato em torno de 500 vagas. Portanto, nós sempre nos preocupamos, sempre atendemos e hoje a demanda, na verdade, ela está zerada e com a volta aí após a pandemia, nós temos certeza que todos estarão colocados ou regime parcial ou regime integral. Esse regime parcial, quantas crianças hoje estão nesse regime? Eu não tenho condições de precisar quantas tem, porque aí nós temos 2 CMEs, mas nós acreditamos que mais de 50% das nossas crianças estão em regime integral. Ou então, digamos, seja 50% regime integral e 50% regime parcial. Não existe a possibilidade de conseguir regime integral para todas as crianças? Até poderia acontecer. Acontece que existe uma lei de responsabilidade fiscal e essa lei de responsabilidade fiscal, ela limita os gastos do município. Então hoje, se nos desse digamos, uma creche, um CMEI lá, digamos, para contratar 100 funcionários, 100 servidores, nós não poderíamos, digamos, atender, ou digamos, contratar esses funcionários, esses monitores, professores, porque vai estourar a lei da responsabilidade fiscal, os gastos com o índice da folha, portanto, tudo é matemático. Hoje, uma administração pública não é uma vontade política. Quantas crianças tem, quantos CVs tem, quantas creches tem. Nós temos que pensar sempre na folha de pagamento, na lei da responsabilidade fiscal, nós temos que atender a todos os setores e nós não podemos gastar, digamos, mais que 50% da receita com a folha de pagamento. Mas está bem sob controle, nós já suavizou em muito esse regime parcial e integral. Tem famílias aí que elas têm condições
sim, de contratar alguém para cuidar, e nós temos agora o auxílio das creches particulares. Então é uma forma de sobreviver e também de prestigiar as creches particulares, as escolinhas particulares. Então isso está sendo criado no nosso município, em todas as cidades existe, em todas as cidades tem, e elas estão absorvendo essa demanda onde o município não consegue absorver. Então essas creches particulares e as escolinhas particulares, elas vão absorvendo então essa demanda onde o município não consegue comportar. Ok, vamos para a nossa quarta pergunta. Sobre estradas rurais, elas são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios, mas em Cafelândia elas ganham ainda mais destaque devido à produção avícola, piscicultura, leite e, claro, também escoamento da agricultura em geral. Sabendo dessa importância, por que Cafelândia ainda enfrenta problemas de falta de calçamento poliédrico em vias principais e manutenção de linhas como Rio Verde, Silva Jardim, Campina e Santa Luzia? Isso respondendo à pergunta sobre as estradas, eu falo com satisfação, com muito prazer, porque nós vemos a alegria, a satisfação do produtor rural em relação às estradas. Assim que nós assumimos em 2017, dia 1º de janeiro, nós imediatamente priorizamos as estradas do interior. Nós conseguimos fazer a pavimentação poliédrica da Torre sentido São José, concluímos aquela estrada totalmente com recursos próprios. Nós também fizemos a pavimentação poliédrica entre Cafelândia e Central Santo Antônio, até na divisa com Nova Aurora, sentido Palmitópolis. Concluímos aquela estrada, aquela pavimentação poliédrica, num convênio com o Estado, também uma contrapartida do município. Também nós fizemos entre Central Santo Antônio, passando ali nas residências, aí nas propriedades dos Rinsman, dos Hertz, do seu Alfredo, do seu José, saindo ali na cidade de Cafelândia. Portanto, nós estamos trabalhando e muito. Fizemos sentido Santa Luzia, faltando 500 metros para chegar na comunidade. Fizemos mais um trecho de 500 metros sentido Campina, mas o restante está totalmente já adequado, com cascalho, pedra brita, enfim, mas as adequações estão prontas até Rio Verde, a adequação está pronta para Silva Jardim, linhas Quisato, Água do Gato, enfim, para Campina. Todas as estradas estão adequadas, estão cascalhadas, não existem mais problemas para o tráfego, inclusive do escoamento de produtos, nem para o transporte escolar. Então eu estou muito contente, muito satisfeito, e para o próximo mandato, com certeza, nós vamos concluir, sim, vamos concluir com pavimentação poliédrica, a estrada até Santa Luzia, até Campina, Rio Verde, Silva Jardim, enfim, na linha no espigão lá que passa nos Visoto, nos Cassol. Portanto, eu estou satisfeito, o povo também está satisfeito com o trabalho que nós fizemos no interior. E a gente percebe ali a opinião pública, principalmente os agricultores, nessa pesquisa de opinião pública, o que eles acham, como estão vendo as estradas rurais. A satisfação é geral. Ok. O senhor, em seu governo, retirou o fornecimento de medicamento direto das PSFs, né, das farmácias em PSFs, e centralizou a entrega em um único local. Essa mudança, com a extensão que a área urbana de Cafelândia possui atualmente, não dificultou ainda mais o acesso aos medicamentos e burocratizou o processo para a população, principalmente para aqueles que se utilizam de medicamentos de uso contínuo e que precisam realizar a atualização das receitas? Nós concordamos que possa ter trazido problemas, dificultou. O que acontece é que nós centralizamos na farmácia central do posto, porque não é mais possível, não é permitido, o Conselho Regional de Odontologia, a vigilância não permite que uma recepcionista, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem faça a entrega de um medicamento. Todos os postos de saúde, digamos todos os PSS, enfim,
é preciso ter uma farmacêutica formada. Então é necessário ter uma farmacêutica e não é possível nós contratarmos e deixarmos uma farmacêutica formada em cada posto de saúde. Então para o próximo ano, com certeza, nós vamos fazer isso no Central Santa Cruz, que lá é uma comunidade maior, a demanda maior, então nós devemos fazer a entrega, digamos, 2 ou 3 dias por semana, com a farmacêutica presente, ou então uma van trazendo as pessoas, os pacientes, para retirar o seu medicamento no centro. Mas a dificuldade é justamente pelo impedimento que se tem da não presença de uma farmacêutica formada em cada postinho de saúde, porque o Conselho Regional, a vigilância não permite que uma outra pessoa, senão a presença de um farmacêutico formado presente na farmácia para que se possa ser entregue o medicamento. Em 2016, no seu plano de governo, havia um compromisso de viabilizar a construção de conjuntos habitacionais em forma de casas ou apartamentos em parcerias com a Coapar ou a Caixa. O senhor até chegou em alguns momentos a falar em números, né? Chegou a falar em 300 casas, mas até o momento não conseguiu realizar a construção delas. O que houve? A gente já sabe até que o senhor chegou a adquirir um terreno para a construção dessas casas, né? E o que houve nesse período que não conseguiu entregar? Houveram 2 problemas. Nós negociamos nós negociamos aí com o investidor adquiriu a área, a Caixa ficou de fazer o pagamento, mas houve uma retração dos investimentos da Caixa diante da eleição do Bolsonaro, mas o investidor adquiriu a área e pagou a área. E o que houve é que não iniciou na época certa, porque o próprio investidor teve um problema com as suas certidões para a liberação dos recursos para os financiamentos na Caixa, mas agora, nesse momento, já está lá a placa, vão ser iniciadas a abertura das ruas e serão iniciadas, sim, as casas, 192 casas. Portanto, houveram 2 problemas. A certidão da empresa, a empresa Cima, que adquiriu o terreno e ficou de dar início a todas as obras através do financiamento. E, em segundo lugar, a Caixa suspendeu, digamos, os financiamentos para as casas diante da mudança de governo federal, e depois também com a pandemia, aí se evitou de fazer reuniões, enfim, era só online, então tudo isso dificultou. Mas a empresa já instalou a placa, está lá prestes a iniciar a construção das residências, das casas. As pessoas poderão fazer seu financiamento ou pela carteira direto da empresa acima, nas mesmas condições da Caixa, ou diretamente com a Caixa. Mas a placa já está lá e nós vamos iniciar aí as 192 casas, mas o nosso projeto para o próximo mandato além das 192 casas que já estão sendo iniciadas, na verdade, mais 300 residências, porque a demanda em Cafelândia ela é aproximadamente 2.000 casas. Então vamos ao grande assunto de Cafelândia, a obra do Hospital Municipal. Ela começou em 2009 com investimento previsto em R$2,5 milhões. Hoje, já somados os recursos de equipamentos, investimentos já feitos, ele ultrapassa a cifra de 5 milhões. 10 anos depois, o espaço continua sem receber nenhum paciente e sem funcionar por questões burocráticas de administração. Não houve um planejamento administrativo do hospital quando o senhor decidiu iniciar as obras para que pudesse prever esses imbróglios para o seu funcionamento? E o projeto que o senhor encaminhou é a única saída para que ele funcione? Na verdade, a única pessoa que pensou em construir um hospital para o município de Cafelândia, não uma única pessoa, mas o único político, o único prefeito que pensou em devolver um hospital para Cafelândia foi o Dr. Franz. Nós sabíamos que o Dr. Colestino, em dado momento, iria fechar um único hospital que existia em Cafelândia. Era um hospital da década de 1960, foi reformado diversas vezes, havia exigências da vigilância sanitária do Ministério Público para que se procedesse a reformas. Então, sabendo disso, o único prefeito que até hoje falou que ia construir um hospital foi o Dr. Franz. Nós planejamos, sim, em 2008 ainda, era a nossa bandeira para 2009, e nós começamos então a pedir emendas aos nossos deputados.
não é recursos próprios. Portanto, a primeira emenda foi do deputado Esperafico. A segunda emenda, a primeira emenda foi de 500 mil, segunda emenda do deputado Frangão, 750 mil, onde então se construiu, digamos, a parte bruta do prédio do nosso hospital. O projeto foi lá em Santa Catarina, em Blumenau, buscar uma engenheira especialista em projetos de construção de hospital, veio até Cafelândia, fez o projeto. A terceira emenda seria de 1.250.000, essa só veio 30 dias após eu ter saído da prefeitura juntamente com o seu Arlindo. Portanto, nós dependemos do empenho dos recursos na esfera federal, nós dependemos da liberação desse recurso. Demorou. O prefeito que assumiu no meu lugar, ele não chegou a gastar, digamos, os 1.250.000, deixou uma parte remanescente no caixa do município, inaugurou do jeito que estava, sem modelo de gestão, sem conclusão da obra. Quando nós assumimos agora em 2017, nós concluímos digamos, a construção do hospital, solicitamos ao deputado Frangão e o Jacobo mais 1.700.000, conseguimos, foi comprado, digamos, os equipamentos, foi licitado, e de lá para cá nós tivemos que fazer um estudo. A administração direta não é possível o município administrar, os custos são muito elevados, a folha de pagamento ela sobe, vai passar dos 60%, portanto, sobre a receita do município. Portanto, nós fizemos um estudo com mais de 300 folhas, copiamos exemplos, digamos, de outras regiões, outros locais, onde a forma que melhor funciona. Portanto, a melhor forma para o município ter o seu hospital é cessão onerosa. Cessão onerosa, o que é? É licitado, uma empresa vai vencer essa licitação, aí o município vai fazer a cedência do bem imóvel para que essa empresa administre. Há pedágio sim, mas o pedágio quem paga é a empresa que paga o pedágio ao município, é um aluguel, e além disso 100% SUS. No nosso estudo seriam em torno de 12 especialidades para que elas pudessem ser, digamos, trabalhadas no nosso município, 100% SUS, ninguém vai pagar nada, e a oposição ela trabalha muito dizendo não, tem que ser filantropia não é possível, o povo vai precisar bancar, as receitas do município elas não são compatíveis com a necessidade de um hospital. Nós vemos aí, por exemplo, o Hospital Instituto em Nova Aurora, onde estão sendo feitas campanhas para arrecadar alimentos, donativos, ajudas para a manutenção daquele instituto, daquele hospital. Portanto, nós sabemos que é um hospital que já prestou muito trabalho, muito serviço, mas a administração direta, a filantropia, não é isso que o estudo apontou que seja a melhor medida para Cafelândia. Portanto, se nós podemos ter 100% SUS, tudo de graça para a nossa população, diversas especialidades, então esse é o caminho a ser percorrido. Mas nós temos uma resistência muito grande do grupo de oposição, onde existem profissionais liberais, inclusive, que é nítido que eles não têm interesse que o nosso hospital seja aberto para que ele não possa para que não venham outras especialidades ou muitas especialidades. Eles pretendem que comece com um médico só. Como que um médico vai ficar sem dormir, vai trabalhar 24 horas por dia? Portanto, se o médico ele for chamado para atender pelo concurso público, vai trabalhar 12 horas, depois das 12 horas vai ficar 36 sem poder atender, 12 por 36, então vai ter que chamar mais 12 horas, mais outro 12 horas, mais outro 12 horas, e vai ficar como? Do jeito que está hoje. Nós temos médico lá no plano de dia, nós temos médico de noite, então não vai passar dos trabalhos que estão sendo feitos, realizados e atendidos hoje. Não vai nascer nenhuma criança, não vai ter nenhuma cirurgia de oftalmologia, não vai ter cardiologista, não vai ter clínico geral que vai fazer cirurgias aí de rotina, digamos. Portanto, é um discurso político, é um discurso dizer que vai abrir hospital no outro dia. Não é verdade, é uma mentira, porque nós médicos já temos lá no PAN de dia, de noite, o tempo todo, e lá não nasce nenhuma criança, não é feita nenhuma cirurgia. Bom, a gente tem um pouquinho mais de 2 minutos. Eu vou pedir para o senhor sortear 2 perguntas que foram feitas pelos nossos colunistas até
Uma. Os nossos colegas fizeram e o senhor pode usar aí. Como o senhor se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção? Eu acredito que a corrupção ela deve ser banida, combatida e sempre. Mas como está na Bíblia, o Apocalipse está chegando, o certo está virando errado e o errado está virando certo. Portanto, as pessoas honestas, sérias, que trabalham, que lutam, como eu, sempre fui uma pessoa séria, honesta, mas numa campanha política as pessoas começam a botar dúvida na cabeça do povo. Ah, porque está roubando, mas é no nosso mandato que o município cresce, se desenvolve e a corrupção tem que ser combatida assim. Pegou, flagrou, tem que provar. Não é só falar, espalhar nas redes sociais, mas a corrupção precisa ser combatida, tem que ir para a cadeia sim. Não é possível que recurso público seja usado em benefício próprio e a população fica sofrendo. Portanto, é no nosso mandato que sempre o município se desenvolve, cresce diante da nossa lisura e do bom aproveitamento do recurso público. Vamos mais uma pergunta então. Escolhe uma. Considerando o impacto causado pela pandemia, quais são as ações propostas pelo candidato para recuperar e impulsionar a economia local no seu município? Não há dúvida que a economia local precisa ser impulsionada sempre. Nós vamos procurar aí fortalecer o nosso comércio, deixando a cidade melhor, mais bonita. Nós temos que fazer novos núcleos aí industriais, comerciais, mas precisamos sim sempre ajudar o nosso comércio, estar em consonância com a nossa SICAF, para gerar emprego e renda para nossas famílias, para a nossa população. Isso nós sabemos fazer e nós vamos continuar fazendo sempre nesse próximo mandato. Ok, 25 minutos de entrevista, agora o senhor vai ganhar 1 minuto para o senhor responder a grande pergunta que a gente está fazendo para todos os candidatos: qual o futuro que eu quero construir para a minha cidade? Pode responder. O futuro nós já estamos construindo, porque hoje em dia se fala em mudança, e quem está fazendo as mudanças somos nós. Não é mudar o prefeito, mudar o vice-prefeito, é mudar, digamos, aquilo que é necessário. Nós estamos aí, digamos, trocando toda a iluminação por LED no nosso município, então a cidade está mudando, está ficando mais segura, mais bonita, mais agradável. Estamos plantando flores nos canteiros, nós estamos aí, digamos, asfaltamos de Central Santa Cruz para sentido JS, para que as pessoas, as famílias que têm veículo, elas saiam do pedágio, para que eles façam economia. Então a nossa cidade está mudando. Então a mentalidade que precisa mudar, mas não as pessoas. O nosso município está mudando sim, com o Dr. Franos, com o Lourenço, e vai continuar mudando para melhor. 1 minuto, o senhor vai ganhar mais 1 minuto agora para fazer as suas considerações finais e falar algum assunto que a gente não falou e também pedir voto. Não há dúvida nenhuma, eu agradeço por essa oportunidade, por essa entrevista, mas eu sinceramente estou muito feliz porque no nosso município, em Cafelândia, há 50 anos eu estou prestando trabalho público para a população, era para o distrito, hoje para o município, e eu estou muito contente e feliz com as transformações que a nossa cidade está crescendo e ela está recebendo. É a Praça da Niafole, é o Contorno Norte, é a Avenida Moisés do Peão, tudo que se vê de bonito no final do ano. Eu sou o único prefeito que enfeita a nossa cidade, coloca lá as velas, árvores de Natal, ornamenta a cidade para que as pessoas possam passear com as suas famílias, olhar as vitrines, deixar o povo feliz. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos continuar fazendo isso e peço o voto para Dr. Franos, para Lourenço, vote 15, e para os vereadores do MDB e do PROS. Ok, obrigada.